Bom dia. Já repetimos bastante vezes este salmo de hoje, né? Aqui. Já terminou o mundo do homem. Chegou finalmente o reino de Deus, com ansiedade esperado. Parece que é fácil, mas é difícil entender isso, né? Como é que fim do mundo do homem, né? A gente é ser humano, né? Então, falando que terminou o mundo do ser humano. O que significa isso, né? E ainda fala, chegou finalmente o reino de Deus, com ansiedade esperado. Porque todo mundo estava esperando, não é? Não é só o ser humano, toda religião, natural, tem gente que nunca esperou, né? Tem gente que esperava, né? Mesmo no Oriente, mesmo no Ocidente, né? Porque pessoa que tem um pouco de sensibilidade, que recebia a revelação de Deus, que sabia que vai chegar, né? Tinha certeza, né? Não tinha dúvida. Mas, como o mesmo fala, finalmente chegou, né? Ninguém falou. Ia chegar, vai chegar, né? Futuramente, né? Profetizava, né? Não sabia quando, né? Daqui 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, achava, tem certeza que vai chegar, reino de Deus. Mas agora chegou, essa afirmação de Meshu-sama, né? Meshu-sama sabia que chegou. Então, já que terminou o mundo do homem, a gente tem que deixar de ser apenas homem, né? Não dá para deixar tudo totalmente, mas tem que deixar, tem que ter consciência para deixar, né? Como deixar, né? Coisa mais prática, né? Eu acho que a gente tem que sentir diariamente alguma coisa está mudando dentro da nossa atitude, pensamento, até sentimento, né? Porque ser humano é assim, né? Vontade do ser humano é muito grande, né? Ego do ser humano é muito grande, entendeu? Ou seja, a ansiedade é muito grande, fica muito ansioso, coisa boa, coisa ruim, né? Preocupação, preocupado, antecipadamente, né? Então, todo mundo tem ideias, tem planos, objetivos, né? Esperança, né? Sonhos, né? Todo mundo tem. Mas isso, na verdade, a gente tem que entender, isso é coisa do homem. Isso que é difícil, essa é coisa do homem. Talvez plano de Deus, ou seja, vontade de Deus, seria bem diferente, quase ao contrário. Ao contrário. O que a gente deseja, muitas vezes, a coisa não serve, né? Então acontecem as coisas que você não esperava, não esperava. E o que esperava não acontece. Aí fica desesperado, né? Tem gente que até perde fé, né? Entendeu?
Então, era da noite assim. É uma coisa bem simples, né? A pessoa tem vontade, né? E sem vontade ninguém consegue viver, né? Então, tem vontade, objetivo. Então, para alcançar o objetivo, que a pessoa tinha fé, pedia a Deus que ajude, né? Eu para alcançar meu objetivo, não é? Quero fazer tal coisa, então para conseguir fazer isso aí, que Deus ajude. Assim, pedir a Deus. Pedir a Deus. Não é? Então, este é o problema. Não é que sempre dá certo. Muitas vezes dá errado. Porque se não der certo, a pessoa fica desesperada. Né? Quando alcança o objetivo, a pessoa muitas vezes aumenta a fé, acredita. Mas essa crença também é meio duvidoso. De repente perde. Né? Porque adquiriu fé, porque alcançou. Né? Aí pensa que Deus atendeu. Mas de repente não dá certo. Aí perde fé. Porque isso que me fala, né? Terminou o mundo do homem. Quer dizer, terminou a vontade do homem. Né? Tem que deixar a vontade do homem, nossa vontade, de lado. Totalmente deixar é impossível. Ninguém consegue viver. Então, deixa de lado, pouco de lado, né? E viver vontade de Deus. O que ele quer? Esse eu acho que tem que ser parte principal, né? Primordial, né? O que Deus querendo falar? O que Deus quer fazer? Né? Faça o que Deus deseja. Seja feito tua vontade, né? Quer dizer, kannagara tamajayamase, não é? Porque agora dá para entregar na mão de Deus, porque está chegando a era do dia, é muito mais fácil. Força de Deus é muito mais poderoso. Então, pode deixar. Durante a era da noite foi difícil, entendeu? Foi difícil. Então, precisava vontade do homem, prevalecer vontade do homem. Mas agora não. Prevalece vontade de Deus, né? Entendeu? Então faz as coisas que precisa fazer, esquece, tirar a ansiedade, né? Porque essa ansiedade é muito interessante, né? Não é? Ansioso, né? Mesmo coisa positiva, coisa negativa. Porque a ansiedade sempre traz frustração. A pessoa fica frustrada. Por que frustrado? Porque tinha ansiedade. Se não tivesse ansiedade, a pessoa não fica frustrada. Tudo bem, aceita tudo, né? E aceitando, as coisas boas começam a acontecer, porque Deus vai dirigir, né? Ele tem muito mais força do que o homem, né? Engraçado, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que a gente tem fé, todo mundo tem fé, mas questão da fé, muito duvidoso, né? Entendeu? Entregar a mão de Deus, acreditar a Deus num momento crucial, isso que é difícil. A pessoa já, quando chega um momento difícil, não acredita mais. Não acredita. Né? Então, este momento é mais difícil, né? Entregar, pode acontecer qualquer coisa, não tem problema, né? É como se fosse, a gente embarcou, entrou no barco, ou seja, carro, né? Você entrou, não adianta, tem que entregar no mundo motorista.
Depende do motorista. Entendeu? Você confiou no motorista, por isso pegou o carro, né? Entrou, né? Se não confia, você não entra. Entendeu? Não sabe onde vai, o que vai acontecer, né? Mesma coisa. Confiou em Deus, então entrega. Entendeu? Porque se não entregar, Deus também não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E a pessoa fica ansiosa, sofrendo, à toa, né? Preocupado, né? Com medo, né? Assim é ser humano. Isso que tem que deixar. Esse mundo do homem, né? Mundo do homem é isso, né? Você olha a televisão, notícia, em torno disso aí, homem, mundo do homem, né? Por isso sofre. Mesmo que sofre, não sabe por que está sofrendo, porque não sabe nem lei da purificação, né? Não sabe lado positivo do sofrimento. A pessoa olha só o sofrimento, não consegue olhar lado positivo do sofrimento. Engraçado, né? Porque, na verdade, através do sofrimento a gente cresce, né? Cresce, desperta sabedoria, né? Começa a entender as coisas, né? Um pouquinho mais profundo, né? Então, entendendo, sabendo a verdade sobre sofrimento, por que está sofrendo, você não sofre, não tem medo. Sabe que vai surgir as coisas quando termina limpeza, né? Purificação, né? Essa lei da purificação é muito difícil, muito difícil. Uma lei que mesmo descobriu. Lei de Deus, né? Não é? Tem lei que é muito fácil. Lei de causa e efeito. Budismo pregava mais de 2000 anos atrás. Isso ainda é fácil. Mas a lei da purificação é muito difícil. Muito difícil. Porque sem querer ser humano, mundo dos homens, homem pensa que sofrimento é negativo. Negativo. Nunca considera positivo, né? Só através da limpeza a pessoa purifica, melhora seu destino, né? Muda nível espiritual, né? Muda yukon, né? Se não purificar, não muda. Não muda. Vai permanecer no mesmo nível. Entendeu? Mas quem que agradece quando sofre? Puxa, graças a Deus, né? Purificando, né? Agradecer a Deus. Ninguém agradece, reclama. Eu não mereço esse sofrimento. Este ego do ser humano. Homem, né? Homem acha assim. Eu fazendo tudo certo, né? Tendo muita fé. Como é que acontece isso? Não pode, não merece. Para mim não. Os outros podem. Né? Engraçado, né? Entenderam? Porque não sabe a vontade de Deus, ou seja, amor de Deus. Amor de Deus é assim, né? Porque ele também não gostaria de fazer purificação, sofrer os homens. Você precisa. Momentâneo, né? Momentaneamente sofre. Né? Se a pessoa entendesse causa do sofrimento, lei da purificação, seria bem melhor, né? Bem melhor. Com mais alegria, menos sofrimento, passaria, né? Entendeu? Mas tem medo. Ou seja, não tem muita fé. Entendeu? Engraçado, né? E quando dura, pior fica. Aí, com muita ansiedade, e começa a mexer, mas mexer errado, né? Aí cada vez afunda. Engraçado, entendeu?
Este é o caminho do homem. O homem sempre fez isso. Né? Isso que tem que terminar. Isso que mesmo fala. Agora chegou Deus. Deus está estendendo mão de salvar, ajudar a pessoa. Porque você não pega. Né? Não pega. Isso que fala. Interessante, né? Essa mudança, né? Acho que uma das coisas mais difíceis é essa lei da purificação. Acho que. Mesmo doença, né? Purificando fisicamente, espiritualmente, para melhorar. Vai melhorar. Mas a pessoa não consegue deixar curso natural, né? Aí impede, faz o contrário. Aí fica mais, agrava a situação. Né? Interessante, né? Então, sabendo que é processo de purificação, todos sofrimento, né? Sabe que um dia vai terminar. Então, entrega, deixa, né? Acompanhando, né? Observando, né? Aí, de repente, passa, entra no outro nível, né? Começa a acontecer as coisas maravilhosas. Aí que viu que, graças a Deus, por causa daquele sofrimento, agora entrei no nova visão, novo horizonte, novo destino, adquiriu novo destino, né? Mudou, né? Não é nada aquilo que imaginava, totalmente diferente. Esse que é difícil, não é? Aquela lei da gravidade do Newton, né? Outro dia estava falando, né? Maçã, todas as coisas sempre caiu. Mas quando Newton viu maçã caindo, ele descobriu lei, não é? Da gravidade, né? Todas as coisas caem no centro, na direção do centro do globo terrestre. Tem uma força que atrai, caindo. Ele descobriu, mas todo mundo olhava. Não é que a primeira vez que caiu maçã sempre caiu. Mas ninguém vê, ninguém percebe, ninguém observa, não é? Essa é lei, né? Essa é lei física, material, né? Mas tem lei espiritual. Muitas leis que mesmo descobriu e falando, mas é difícil entender. Mesmo observava as coisas e acaba descobrindo lei, né? Por isso ele considerava como cientista religioso. Ele descobriu lei pouco mais delicado, né? Pouco mais invisível, né? Do que lei da gravidade do Newton. Então, uma das leis é a lei da purificação. Entendeu? Então, purificando tem que agradecer. Porque você está no processo. Um dia vai terminar. Né? Nunca é eterno. Entendeu? Então, depois as coisas começam a melhorar. Totalmente você entra no outro nível. Outra compreensão, outra sabedoria, outra facilidade, né? Isso que chama mundo de Deus, né? Consegue entregar na mão de Deus, porque já com essa convivência começa a acreditar, né? Começa a aceitar, né? Quer dizer, Deus convence, né? E a gente fica convencido, né? Aceitando, né? Então, esse acontece todo dia, todo mundo.
Então, quanto mais a pessoa quer dedicar, fervorosamente, aí começa a acontecer purificação. Inevitável, inevitável. Se não fizesse, não acontece. Engraçado. Caminho espiritual é duro, viu? Por exemplo, assim, você entrou no caminho, né? Começou a andar. Aí não tem mais retorno, não tem como voltar, porque você já sabe, né? O único meio para avançar à frente, não tem outro. Você não pode nem parar, nem atrasar, nem voltar. Não tem caminho para voltar, só para cima, para frente, né? Esse é caminho espiritual. Então, primeiro ficar muito entusiasmado, as coisas boas que acontecem. Deus também sabe fazer. Aí depois começa a apertar. Não tem jeito. Quanto mais aperta, a pessoa tem que sentir que isso é graça de Deus, isso é confiança de Deus, né? Como fala, né? Aquele que sente perseguido tem que agradecer a Deus, porque se você está no caminho errado, ninguém persegue. As coisas caminham muito fácil, né? Muito fácil. Caminho para o inferno, caminho para descer é gostoso, muito fácil. Entendeu? Não precisa fazer esforço nenhum, né? Mas para subir, para aproximar Deus é contrário. Difícil. Entendeu? Então começa a acontecer mil coisas. Mas isso aí, a gente tem que ver atrás disso, né? Guardando tesouro, ou seja, boa fortuna, boas sortes, né? Destino melhor, adiante, né? Mas tem que passar isso aí. Entendeu? Isso que é difícil, né? E isso aí não é coisa do corpo do ser humano, é coisa da alma, né? Esse caminho é eterno, né? Por isso fica mais difícil. Porque esse tipo de sofrimento fere mais profundo, entendeu? Pega a alma da pessoa. Se fosse só físico, machucando, dói, saindo sangue, isso não é nada, mas você toca o coração, atinge o coração. Por isso é mais difícil. Mas também, se não atingir o coração, ser humano sempre vai ser ser humano, nunca vai ser ser divino, né? Não é? Então, este é nosso caminho, né? Então, tem que estar, não adianta, não é que a gente queria terminar. Muita gente vai pensar, não quero um pouquinho mais mundo do homem, né? Continuasse, né? Não acabasse, né? Tão gostoso mundo do homem, continue sempre, né? Mas não adianta, Deus que vai terminar. Não é vontade do homem, né? Então, já que terminou, começando outra fase, a gente tem que acompanhar, não tem outro jeito, né? Tem que conformar, né? Render a força de Deus, né? Tem que levantar a mão, já não adianta mais nada, né? Quanto mais cedo render a Deus é melhor. Resistência faz mal, sofre mais. Que ser o homem, né? Que viver com a vontade do homem, não adianta. Tem que entregar. Esse é o momento crucial, né?